Aproveitando a sua deixa do name rights do Maracanã, eu até perguntei para você o assunto hoje, né, sobre o uso obrigatório do Maracanã para a Copa do Mundo de futebol feminino. Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. Eu quero saber o que você tem para falar sobre isso, quero saber o que o Mauro tem para falar sobre isso. E aí, enfim, pode começar por você, já que você pediu o microfone, fala você. Mas realmente o Flamengo é obrigado a liberar o Maracanã. O Flamengo é dono do Maracanã, entre aspas, né? Assim, a concessão. Até onde vai o poder do Flamengo nessa concessão, né? E até onde eu sei, o campeonato não deve parar para o campeonato. Vai parar. Não, vai parar. Vai parar, desculpa. Vai parar. Mas, e aí? O Flamengo é obrigado a liberar esse estádio, não é? Já está rolando polêmica, o BAP disse alguma coisa e tal. Enfim, dissertem. Em 2023 eu trabalhei na Copa do Mundo. Primeiro eu entrei como voluntário, depois até fui contratado para fazer umas coisas mais específicas, né? E a minha função, eu trabalhava em credenciamento, né? Porque eu falo português, então ganho espanhol, entendo um pouco de italiano e tal, fiquei lá no setor de credenciamento. E o credenciamento começa muito antes da Copa do Mundo, né? O trabalho dos voluntários de credenciamento começa 3 semanas antes. E o setor de credenciamento, aqui em Wellington, ficava fora do estádio, né? Não era no estádio. E na minha cabeça, o estádio já estava entregue para a FIFA semanas antes. Quando eu comecei a trabalhar, 20 dias antes da Copa do Mundo, o estádio ainda não tinha sido entregue à FIFA. O estádio aqui foi entregue um pouco mais de 2 semanas, acho que 2 semanas e 1 dia. Eu não consegui pegar o número certinho. Eles tiveram que tirar a sinalização, porque aqui tinha o naming rights, chamava Sky Sport Stadium. Estavam tirando a sinalização, mas o credenciamento aconteceu fora do estádio porque a gente não podia ficar no estádio, porque o estádio não tinha sido entregue à FIFA ainda. Ou seja, isso sugere que há sim capacidade de negociação das federações com a FIFA. Ó, não dá para entregar os estádios com 28 dias de antecedência. Esquece. Bom, dito isso, o calendário do Maracanã é decidido por num sistema de conselho chamado CODEG. Tá? Nesse CODEG, 2 votos são do governo do estado e 1 voto da concessionária. Não acredito que haja problema ou conflito nessa resolução de datas. Mas o que acontece é que sempre vai ter uma tensão. Sempre vai ter uma tensão. A FIFA precisa do estádio um tempo antes de começar a Copa do Mundo, obviamente por causa da preparação. Agora, a negociação deste período cabe à Confederação Brasileira de Futebol. Agora, tem uma questão mais complexa, né? É a Confederação Brasileira de Futebol, o dono do estádio e a FIFA. Então, a confederação pode fazer pressão no governo do estado, que pode fazer pressão na concessionária para ter o estádio por mais tempo. Agora, resumindo, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo parar o campeonato. Eu já falei isso aqui, eu vou continuar repetindo, e isso tem que entrar na cabeça das pessoas. O futebol brasileiro tem uma parada oficial no meio do ano. Todos os anos tem. Ou é campeonato Copa do Mundo de clubes, ou é Copa América, ou é Copa do Mundo. Então, a cada 4 anos tem 3 eventos. Neste ciclo, tem a Copa do Mundo Feminina. Então, oficialmente, o futebol brasileiro tem uma parada no meio do ano. Essa é a norma. Não ter é a exceção. Agora, o problema é que esse período ele está aumentando cada vez mais. Então tem a Copa América, e tem umas semanas antes, a Copa do Mundo agora vai ter 60 dias se bobear, 2 meses de Copa do Mundo, tem a Copa do Mundo Feminina, que vai pegar 12 estádios, não sabe-se lá Deus quanto tempo. Então é um problema sério, e aí tem o problema de você estar num estádio que você administra e que o governo do estado tem a voz de determinar o calendário. Também tem isso. Então é a situação que o Flamengo está hoje, tem o bônus de ter um estádio administrado e tem o ônus de não ter o seu estádio. Tá lá, a situação é essa. Então, o que para mim foi surpreendente aqui foi que a federação da minúscula, irrelevante, pueril Nova Zelândia conseguiu segurar o estádio por mais tempo do que no futebol brasileiro. Para mim isso foi chocante, eu não acreditava, né? Eu até fiquei decepcionado, porque eu queria ter trabalhado no credenciamento dentro do estádio.
ia ser muito mais legal ver a preparação, o gramado. Não, eu trabalhei fora. Depois, como eu falei, depois eu fui contratado, porque eles não tinham voluntários suficientes para fazer a apresentação e cerimonial. Então, eu acabei fazendo a apresentação cerimonial, não como voluntário, mas contratado. Aí foi legal, mas, enfim, isso para mim é uma coisa muito surpreendente, que o Brasil não consiga ter uma voz de negociação mais forte do que a Nova Zelândia. Mauro. É isso, não tem muito o que acrescentar, é um absurdo, né? É um absurdo você ter que liberar o estádio tantos dias antes, parar um mês por conta de uma competição, uma outra competição, não vejo o menor sentido. Não vejo o menor sentido. Nada contra a Copa do Mundo Feminina, nada contra o futebol feminino, nada contra nada. É apenas muito pesado os clubes terem que parar mais um mês, cara. É um mês sem receita. Você não joga. Você não expõe os patrocinadores, não vende ingresso. Você não vai para o jogo, mas o salário tem que pagar, né? E quem mantém, segundo o próprio presidente do Flamengo, quem mantém o futebol feminino do Flamengo, por exemplo, é o masculino. Porque ele diz que tem um prejuízo de 50%. Falou no ano passado, lembra? Sim. Falou que custa 22 e recebe 11 de direito de transmissão e tal. Então prejudica muito as finanças dos clubes. A roda tem que girar, os clubes estão em crise, cara. Então não faz sentido. Poderia muito bem ter a Copa do Mundo Feminino e seguir o campeonato. Como? Vamos pensar aqui. Quem não tem time de Série A hoje consegue jogar em estádios menores. Certo? Fortaleza não está vendendo o mando aí do jogo com o Palmeiras? Por exemplo? Então, digamos que o Fortaleza jogasse do PV, Copa do Mundo no Castelão. Arena Amazônia, Mané Garrincha em Brasília. Arena das Dunas. Arena das Dunas, os times não estão nem na Série B, estão na C, D, sei lá onde que está a América ABC, nem lembro agora. O Arena Pernambuco, os 3 times de Recife, nenhum deles na Série A, tem estádios próprios. Pacaembu também poderia ser utilizado, se fosse o caso, aqui em São Paulo. É piso de plástico, a FIFA não autoriza? Troca. Né? Deveria, troca, põe uma grama lá. Deixa eu ver se faltou algum. Eu falei, Arena Pantanal. Você teria aí 6, 7 praças diferentes, sem afetar os times de primeira divisão, que seguiriam jogando seu campeonato. E talvez até fosse uma atração maior nessas cidades onde você não tem time de Série A jogando, as seleções internacionais jogando a Copa do Mundo Feminino. É isso, existe saída, cara. Agora, você tem que ter um fetiche, tem que jogar no Maracanã e tal. Cara, o estádio de Brasília é super aproveitado, é para a capital do país, não é? Estádio enorme, caríssimo, bonito, tal, imponente, gigantesco. É isso. Agora, é difícil até falar sobre isso, porque tem muita gente chata, que quando você fala sobre isso, já tenta levar para o lado, como se fosse contra o futebol feminino. Olha, eu tenho paciência zero com essas pessoas. Porque a gente tem que discutir essas coisas de forma adulta, como gente madura. Sem vitimização, sem distorcer o que as pessoas falam. Sabe? Eu acho que seria muito mais lógico que fosse assim. Não vejo nenhum problema. O BAP até falou sobre isso no final de semana. Discordo de um monte de coisa lá do domingo, né? A própria existência daquele pronunciamento não faz sentido nenhum, como já foi dito. Mas eu acho que está certo, porque esse cara tem que pagar as contas, cara. Aí você para um mês por conta de uma competição que não mobiliza nenhum atleta. Porque o jogo é de mulheres, não é de homens. Entendeu? Qual o sentido de parar? Por que tem que parar? A Copa do Mundo masculina, sim, tem que parar o futebol no mundo inteiro, porque você perde jogadores convocados. Não é justo você jogar sem 9 caras convocados. Né? Alguns clubes europeus perdem mais do que isso. Mas a gente tivesse que jogar nessa, não tem como. Agora a Copa do Mundo é feminina, são as atletas e não os atletas. Então poderia conviver pacificamente. Inclusive, eu não sei quais serão os horários dos jogos, mas acho que vai ter muito jogo à tarde, né? Por conta do mercado europeu. Esses jogos têm que ser transmitidos para a Europa. Se jogar essas partidas à noite, como foi nos Estados Unidos, teve jogo lá, 2 horas da tarde, meio-dia, na Copa do Mundo. Para quê? Para poder transmitir para outros continentes. Os jogos na Costa Oeste foram bem cedo. Então, alguns não teve jeito, foi já de madrugada. Né? Mas geralmente envolvendo seleções não europeias ou de menor relevância, né? Na maioria das vezes. Por quê? Por conta do mercado importante da Alemanha, da Inglaterra, né? da Espanha, da França. Essas seleções são vistas no mundo inteiro, o mercado europeu quer ver. Isso é importante para os patrocinadores, para todos os envolvidos. Eu imagino que os jogos não sejam à noite aqui no Brasil, que seria madrugada na Europa, onde o futebol feminino é muito difundido, diga-se de passagem, né? Tem muito público, seleções fortes e tudo mais. É isso. Essas coisas deveriam ser conversadas, mas elas estão brigadas, sabe?
Eu não tenho paciência para esse assunto, né? É muito chato. Muito chato. Mas a minha opinião é essa. Eles poderiam fazer nos estádios que são de Copa do Mundo, que são novos, e correria tudo bem. E não atrapalharia em nada o andamento das competições dos clubes de Série A, que são os clubes que demandam mais público, né? Esse é o raciocínio. Gente, futebol é um podia ser negócio, assim, tem né, que pensar Mauro? dessa forma. E os caras podiam, tudo bem, É né? lógico. Quer fazer um jogo no Maracanã? Faz um jogo no Maracanã, 2 jogos no Maracanã. Não vai Sim. cair na prova também uma semana, para uma semana o futebol, 10 dias, tudo bem. Sim, olha, vai Hoje- ter a final do Maracanã, ou a abertura do Maracanã, beleza. Aí você para ali uma semana antes, prepara. Não dá para parar em uma semana? Claro que dá. Tem que Claro dar. que dá. Ah, porque o gramado não está muito bom, aí você acha que vai ficar bom. Na Copa do Mundo teve gramado ruim, cara, nos Estados Unidos. A questão do gramado não depende disso. O gramado Não, do e Maracanã assim, domingo não estava legal, e está o tempão sem ter jogo. Teve só jogo do Fluminense lá. Então não é por isso. Alguma coisa errada aconteceu. Como aconteceu nos Estados Unidos. eu Aliás, posso falar gramado de ruim em gramado Copa do também, viu? Mundo, em 1978, o Brasil jogou em Mar del Plata. Saía a placa de grama do gramado. Isso é coisa antiga, cara. Isso é coisa antiga. E não é a paralisação que vai garantir. O estádio de Nova Jersey estava com o gramado em mau estado e estava dando graças a Deus que em dado momento não tinha mais jogo lá até a final. Aí houve tempo de recuperação para a decisão. Então não é isso que vai resolver. Não é essa a questão. Não é por aí. Não é argumento forte o bastante. O que eu defendo é o seguinte: é não prejudicar o ecossistema do futebol. Porque é necessário que os clubes ganhem dinheiro para poder pagar as contas, cara. É como se você. É só lembrar os tempos da pandemia, quando vários comerciantes tiveram que fechar as lojas, vender só online. Qual o tamanho do prejuízo? Muita gente perdeu emprego, não foi? Então você fala só, um mês você não vai jogar. De novo, já teve na Copa do Mundo, agora outra vez, é difícil. Esse é o ponto. Mas isso tem que ser conversado de forma madura, sem vitimização, sem tentar transformar uma conversa profissional, digamos assim, do viés profissional, em algo contra o futebol feminino. Não tem nada de contra o futebol feminino. Pelo amor de Deus. É sobre isso. Mas eu não sei, as pessoas às vezes não querem ter essa conversa de uma forma madura, levam para o outro lado e realmente tem a menor paciência para esse pessoal, não, cara. Aqui em Wellington Não, houve concordo. 9 jogos na Copa do Mundo. 9 jogos em 30 dias. Muito mais do que era necessário. Eu tenho contato aqui do principal inspetor de gramados da FIFA. Falei com ele, inclusive, durante a Copa do Mundo. Porque eu fui lá no dia que os caras estão fazendo a inspeção, eu estava trabalhando no estádio, eu fui lá, perguntei, fui tal, credencial, entrei, perguntei, peguei o contato do cara, conversei com ele, fiz até uma entrevista para o meu canal. Ele me explicou uma coisa que é importante. O impacto do futebol feminino no gramado é muito menor do que o futebol masculino. Falou, cara, não tem nem comparação aqui. Tanto é que o gramado no final ainda estava aceitável. Essa é mais uma razão para precisar de menos tempo, tanto depois quanto antes. Então, o gramado inteiro, tal, coloca as pessoas para jogar, as mulheres para jogar, não tem problema. Eu não consigo entender e aceitar um período maior do que uma semana para preparar um estádio, como disse o Mauro. E eu não sou radical o suficiente para falar, não vai ter jogo no Maracanã. Não, pode ter um jogo no Maracanã, 2 jogos lá na Arena do Corinthians. Para o futebol 10 dias. Cara, 10 dias, tá legal. Coloca os jogos, organiza para que os jogos aconteçam nas praças principais, particularmente no mata-mata, faz o início da Copa do Mundo. Agora, quem imagina que a FIFA e a CBF vai racionalizar um problema, tá de sacanagem, né? Os caras não tem razão nenhuma por trás disso, né? É uma questão comercial, financeira, que vai muito além da questão esportiva, né? É isso. Sim, perfeito. Ih, o Mauro caiu aí, travou. Ele adicionou aqui, calma aí. Foi, Mauro? Tá escutando a gente aí? Sim, Backup na internet. Tá. Boa. Enfim, eu também concordo com vocês em relação a essa pouca maturidade para discutir o assunto. Mas eu acho que a gente tem que, pelo menos, começar, né? Se alguns imbecis vierem falar e usar cartinhas A, B ou C, paciência. O corte vai estar completo, vai ter que ver o corte para poder entender sem sensacionalismo, mas é isso. O cara tem que ser muito imbecil de ver esse corte e achar que a gente aqui é contra o futebol feminino, né? O cara tem que ser muito imbecil, né, para fazer essa leitura, né?
Pô, não é lógico, possível, né, cara? lógico. Mas ele lançou um curso. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. O nome do curso é Tática Sem Tatiquez, do Falso 9, onde ele ensina tática e estratégia de forma simples, sem complicações, sem precisar nem ter experiência. Para você não ficar falando bobagem aí, que nem certos jornalistas estão falando, né? Eventualmente. E com o cupom BARBA, o curso vai sair por R$ 107 no Pix ou em 12 vezes de R$ 12,96. R$ 12,96. Meu irmão, 12 vezes de R$ 12,96, eu não sei nem o que dá para comprar com isso aí. Mas o curso do Falso 9 dá. O link está aqui na descrição.